Era mais ou menos junho, julho de 2012. Fazia algumas noites que os nossos filhos estavam de férias, das férias no meio do ano da escola. Fazia mais ou menos quase 8 dias que estes não se encontravam no nosso lar. E durante esse período, lembro-me que eu sentia muita falta de nossos filhos, porque quando nós amamos os nossos filhos, sempre queremos eles perto de nós. Porém, naqueles dias, eles não estavam comigo nem com a minha esposa, porque estes tinham ido passar as férias na casa na época do meu pai. E me lembro que daquelas noites, houve uma noite em que eu não consegui dormir. Foram mais ou menos negócio de umas 2 noites que eu não consegui dormir direito. Eu estava passando por algumas provações, como sempre. E me lembro que numa dessas provações, durante muitas madrugadas, o meu sono, ele não acontecia como o sono dos justos. Nesse tempo eu já estava desviado dos caminhos do Senhor por pelo menos 4 anos. E eu me lembro que numa certa noite, num certo final de tarde, eu tinha acabado de cuidar, tinha ido para a lavoura. E como sempre, eu não esperava nada além de ver meus filhos voltarem logo para casa. A saudade era grande deles. Por mais que eu ame a minha esposa e nós vivamos bem, como todo casal, sempre acontece uma controvérsia aqui e ali, mas estamos com saudade dos nossos filhos, pois nunca criamos eles longe de nós, sempre perto, para a honra e a glória do nome do nosso Senhor. E quando foi numa noite, daquelas noites, foi mais ou menos numa quinta ou sexta-feira, e me bateu aquele sono muito profundo. E aquele sono fez com que eu me deitasse no sofá, enquanto a minha esposa estava cuidando no almoço do dia seguinte. Ela já estava para deixar tudo pronto. E eu me lembro que ali eu cheguei a me deitar com a cabeça no braço do sofá. Era mais ou menos umas 21 horas para 21 horas para 21h30. E eu me lembro que ali eu cheguei a me deitar para a glória de Deus. E ao me deitar, quando eu fechei meus olhos, o sono profundo fez com que eu adormecesse. E ao adormecer, ao fechar meus olhos, imediatamente eu comecei a ver 2 seres na minha frente. E aqueles 2 seres
eles não eram dois seres humanos. Eles estavam sentados como se fossem em um jardim. E aquele jardim tinha como se fosse aquelas mesas de beira de piscina. E ali eu vi aqueles dois seres com os rostos, só o rosto de cada um era muito largo. Só o rosto de um tinha mais ou menos seus 3, 4, talvez metros de comprimento. Ou 2,5 centímetros, eu não sei, era muito largo. E eles tinham as orelhas enormes. E um estava sentado, e um estava em pé com os ombros, com os braços pelos ombros do outro, como se fossem marido e mulher. Mas eram dois homens, eram dois seres, melhor dizendo, não eram homens. Eram dois seres do sexo masculino. O Espírito Santo me dizia isso, que eles eram dois seres do sexo masculino. E como eles eram dois seres do sexo masculino, imediatamente ali, eles estavam como se fosse com um livro na mão. E eles estavam olhando para mim. De onde eu estava, eles estavam olhando para mim. Eu me via como se eu estivesse em cima de um grande muro invisível, de uma grande... como se eu estivesse flutuando. E eles logo ali abaixo dos meus pés. E nesse abaixo dos meus pés, que não eram tão abaixo assim dos meus pés, mas da minha visão, perdão, melhor assim dizendo, eu via que aqueles dois indivíduos, eles estavam com aquele livro. E aquele livro era como se eles estivessem lendo um livro da minha vida. E eles estavam olhando como se estivessem sorrindo. E o que mais me impressionava era que, quando eu olhava bem para os olhos deles, não dava para ver bem, os olhos deles eram muito apertados. Os rostos deles eram muito largos, absurdamente largos. E o Espírito Santo dizia a mim que eles eram muito velhos. Eles tinham para lá de seus 2 milhões de anos. Eram muito antigos. E quando eu olhava aquele cenário, era um cenário completamente vermelho. Um vermelho cego, bem opaco. Mas era tudo vermelho. E imediatamente, o Espírito Santo de Deus me dizia que aquele lugar, que aquele cenário em que eles estavam ali daquela grande casa, era um cenário que fazia parte, que faz parte do inferno. E aqueles dois seres eram dois seres homossexuais. E de tudo que eles eram dois seres homossexuais, eles estavam com aquele livro. E ali o Espírito Santo me dizia que aquele livro era um livro escrito sobre a minha pessoa. O que eles estavam planejando sobre mim e contra mim. E o que eles estavam preparando contra a minha vida. O Espírito Santo de Deus me falava tudo isso. Naquele mínimo de visão em que eu cheguei a contemplar, pela misericórdia de Deus, essa visão e essa revelação tão terrível. E para a honra e a glória do nome do Senhor, ali quando o Senhor me despertou daquela revelação,
que não chegou a ser nem 5 minutos. Como estou dizendo aqui a vocês, para honrar o nome do Senhor, o Senhor ali me dizia que ao acordar, ali o Senhor dizia para mim, o Espírito Santo começou a me contar algo a respeito daquela visão. E o que ele começou a me contar foi como surgiu o homossexualismo na Terra. E ali o Senhor começou a dizer para mim que o homossexualismo na Terra surgiu de tal maneira, e essa maneira foi quando Satanás caiu com seus demônios aqui na Terra. Imediatamente o Senhor começou a falar para mim, o Espírito Santo começou a me dizer, meu filho, são 2 homossexuais. É deles que vem o homossexualismo do inferno. Não adianta ninguém estar dizendo que é comportamento, que não é. Homossexualismo, amados, é demônio. E imediatamente o Espírito Santo do Senhor me dizia que quando Satanás e seus demônios caíram aqui na terra, eles sentiram a solidão de Deus, eles sentiram o abandono de Deus. E quando eles sentiram o abandono de Deus, e quando eles sentiram realmente a perca da glória celeste, eles sentiram um vazio muito grande, eles sentiram dor, eles sentiram falta do céu, eles sentiram falta do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E um vazio terrível tomou conta de cada um deles. E para que este vazio e essa dor e a sua fome miserável fosse preenchida, eles assim começaram a coabitar um com os outros. Eles começaram a praticar perversão sexual uns com os outros. O Senhor começou a me falar isso e me mostrar isso pelos olhos da fé. Então foi assim que o homossexualismo surgiu na terra, amado. Foram através deles. Quando eles caíram aqui, eles viram o desespero da vida sem as coisas celestes. E justamente por agora verem, a partir daquele momento, que eles se tornaram demônios e não mais anjos, eles, para preencher os vazios dos seus corações agora perversos, e já desde então perversos porque se rebelaram contra o Altíssimo, ali imediatamente, para que esse vazio fosse preenchido, para que as suas dores fossem conformadas, na visão deles, eles começaram a praticar sexo, banalidades, um com os outros. E hoje eles têm passado isso no mundo, através da pornografia, através da luxúria, através da devassidão, através dos filmes pornográficos, da indústria pornográfica, através de filmes, através de revistas, de coisas seculares e de lares de muitos. Então, meus amados, o Senhor, pela sua misericórdia, traz-nos esta mensagem, aleluia, nesta tarde, neste fim de tarde, para que cada um de nós, aleluia, fiquemos cada dia mais cientes, aleluia, de onde vêm tais sentimentos negativos, de onde vêm tais atrocidades, tanta maldade, tantas coisas más, tantos sentimentos impuros, tantas emoções infames. Aleluia. E o Senhor, mesmo eu estando desviado,
mesmo eu estando fora do seu caminho, aleluia, mesmo eu estando fora da sua vontade, já há um bom tempo, mas Ele, pela sua misericórdia infinita, aleluia, ali Ele, ao estendendo a sua mão, me fez essa revelação que hoje, neste dia, para a glória de Deus, trazemos aqui para que você possa mais e mais abrir seus olhos, para que os olhos de outros também possam ser abertos, porque o nosso Deus é justo, amado, é soberano, é rico em perdoar e em mostrar aonde, aleluia, estamos andando. Que neste mundo somos peregrinos e forasteiros, e pelo tempo que estamos aqui, temos que cuidar daquilo que o Senhor nosso Deus nos dá, porque é o que a sua palavra diz. Aleluia, aqui no livro do Apocalipse, no capítulo 12, a partir do verso 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Que esta palavra, amados, fique no teu coração, para a honra e a glória do nome do Senhor. Medita nestes versículos, que para a honra e a glória do nome do Senhor estão sendo dadas a você, através de mais uma mensagem de Deus para o seu coração. Em nome do Senhor, continua meditando na palavra do Senhor, de dia e de noite, escrevendo-a na tábua do teu coração e lembrando que só Ele é o autor e consumador da tua fé, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.